A paz do Senhor, irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja no coração de cada um de vocês. Amém? Bom, eu convido vocês hoje a abrir as suas Bíblias comigo em Lucas capítulo 7, versículo 11 até o 17. Lucas capítulo 7, do 11 ao 17. Enquanto você está aí procurando, eu gostaria só de te lembrar, caso você ainda não seja inscrito no canal da igreja, se inscreva, ative o sininho aí para que toda vez que saia um vídeo novo você seja notificado. E ao final desse vídeo, se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe com outras pessoas essa mensagem também. Amém? Então vamos aqui. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois, aproximou-se, tocou no caixão e os que carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Olha só que interessante a gente falar sobre essa história aqui de Jesus. Jesus, então, no seu ministério, estava ali visitando várias cidades, e ao chegar em uma, ele e uma grande multidão que estava com ele, ouvindo seus ensinamentos, ouvindo as boas novas que Jesus estava falando ali. Jesus caminha, até a entrada dessa nova cidade em que ele iria visitar. E ao entrar na cidade, chegar próximo dessa entrada, as cidades eram rodeadas de muros, na sua grande maioria, vinha de dentro da cidade uma caravana, várias pessoas trazendo um caixão. Ali as pessoas seguiam em direção a um sepultamento. E Jesus observou que esse enterro era um pouco diferente dos vários que estavam acontecendo naquele momento. Então essas pessoas saíam da cidade para enterrar do lado de fora, só que esse enterro em específico era o filho único de uma viúva. Naquela época, as viúvas, os órfãos, eram as pessoas que mais tinham problemas na sociedade, com muito desamparo, esquecimento, viviam muitas vezes solitárias e passavam extremas dificuldades. Então, para uma mulher viúva, perder seu único filho, aquele que a acompanhava, aquele que a ajudava, aquele que dava a ela uma certa esperança na sua vida, era algo muito forte para ela. A vida daquela mulher perdendo seu filho seria dificílima. E então Jesus vê essas pessoas ali saindo, carregando aquele caixão. Jesus olha para aquela mãe e a palavra diz que ele se compadece dela. Compadecer é padecer com a pessoa. Não é só a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Compadecer é mais profundo. Compadecer é você sentir a dor do outro, é você compartilhar a dor do outro, é você tomar a dor do outro como se fosse sua. Então, naquele momento, Jesus compadeceu-se daquela mulher, tomou sobre ele todo aquele sentimento que aquela mulher estava sentindo. Não só a tristeza de perder o seu filho, mas a certeza do desamparo que ela poderia sofrer agora, sem ter a sua companhia, o seu filho. Então Jesus, sentindo a dor daquela mulher, ele vira para ela e fala assim: "Olha, eu sei que é difícil, mas não chore." E aí Jesus vai, encosta no caixão e diz para aquele jovem que havia morrido: "Levante-se."
O rapaz então levanta, começa a conversar, todo mundo fica extremamente admirado desse milagre e a mãe recebe de Jesus o seu filho de volta. Nós, quando vemos e lemos sobre esse milagre, nós ficamos extremamente admirados, afinal de contas, uma pessoa foi ressuscitada por Jesus. Mas outros detalhes também chamam a atenção. Primeiro, como eu disse, o fato de Jesus se compadecer dessa mulher. Jesus não fez por fazer, Jesus sentiu aquela dor. Jesus compartilhou com aquela mulher aquela dor que ela estava sentindo. E nesse compadecer que surge o milagre de Jesus. Mas mais interessante ainda, e que muitas vezes nós não paramos para refletir. No momento em que Jesus toca naquele caixão, segundo os princípios judaicos, a lei de Moisés, uma pessoa que toca em um caixão ou que toca em um morto, essa pessoa se torna automaticamente impura. É uma pessoa que não tem mais espaço, por exemplo, no templo, nas sinagogas, ou não está mesmo sequer no direito de reaproximar-se de Deus, porque ela está suja, impura. Mas Jesus, de repente, ignora todos esses princípios religiosos e da lei, porque ele se compadeceu daquela mulher. Ele se aproxima, toca no caixão e chama o jovem. Porque com esse milagre, Jesus então demonstra que maior do que qualquer preceito religioso, maior do que qualquer lei, é fazer aquilo que nós devemos fazer em prol do outro. Naquele momento em que Jesus se compadece, que Jesus sofre com aquela mulher, ele não é limitado por nada. Nada limita o agir de Jesus. Jesus não para e pensou, peraí, eu não posso me aproximar desse jovem porque ele está morto e tocar nele me tornaria impuro, conforme a lei. Jesus ignora. Jesus toca naquele caixão e devolve o filho à sua mãe, porque o princípio de Jesus não está preso a regras, a leis, em sim em fazer aquilo que é o certo, em demonstrar e viver o amor. Pense, Jesus estava ali, como eu falei, chegando junto com uma multidão, ouvindo sobre as boas novas, ouvindo sobre o reino de Deus. Jesus ensinando aquelas pessoas que maior do que tudo é o amor, e de repente Jesus estaria limitado em agir em amor pela lei, ou pelas regras, ou pelos princípios da sua religião? Não. Jesus foi coerente com a mensagem que ele trouxe à humanidade. Uma mensagem de amor não pode ser limitada por nada. E foi isso que Jesus fez. Toca naquele caixão, ressuscita aquele jovem, entrega a sua mãe e faz um milagre, demonstrando que nada deve estar entre o sentir e o fazer, ou entre o pensar, falar que eu creio ou eu sirvo a Deus, não pode estar limitada a minha ação de executar isso que eu estou falando. Então, Jesus disse, eu estou pregando o amor, e ele age em amor. Então, a palavra está de acordo com as ações de Jesus. Isso para nós, vamos pensar. Nós dizemos que se nós nos convertemos a Cristo, nós temos Cristo como o nosso maior exemplo. E Ele é quem nós seguimos, Ele é o nosso exemplo de perfeição. E se nós dizemos que nós cremos nele, nós caminhamos nesse caminho porque nós almejamos ser como Ele. Obviamente, nós não vamos conseguir inteiramente ser como Jesus, afinal de contas, Ele foi perfeito. E nós, nessa vida, atrelados à nossa carne, nós jamais conseguiremos, independente do esforço que nós possamos fazer, ser como Jesus. Mas a graça de Jesus que em nós habita, nos permite caminhar como Ele caminhou. Cambaleando, tropeçando, errando às vezes, sim, mas sem perder o foco que é Jesus. Então Jesus nos ensina algo. Ao ver alguém sofrer,
não ficar inerte ou indiferente ao que está acontecendo. Talvez muitas vezes nós não podemos, ou não é da vontade de Deus que alguém ressuscite, como naquele momento era necessário que acontecesse, para que o ministério de Jesus fosse anunciado a mais e mais pessoas, como no final dessa passagem que a gente leu, que foi se anunciando esses milagres por toda a Judéia. Hoje, a forma de atuar é um pouco diferente, mas não impede que a ação inicial, que é o compadecer, seja negada, que seja ignorada. Não. Nós, como servos de Cristo, não podemos ter o mal que está à nossa volta como algo natural, normal, que nós estejamos vendo pessoas sofrerem e que isso não nos toque, que isso não mexa conosco. Nós que dizemos ser servos de Cristo, nós temos que ser como ele foi. Que ao ver o sofrimento humano, ele se compadece. Ele não estava ali preocupado como era a vida daquela mulher, o que ela tinha feito, o que ela não tinha feito. Ele não chegou para ela e perguntou se ela era uma pessoa fiel. Ele não perguntou para ela se ela ia na sinagoga todos os sábados. Jesus não perguntou para ela se ela lia as escrituras. Não. Jesus viu aquela mulher sofrendo e sofreu com ela. E no que ele podia fazer por aquela mulher, ele fez. E nós? O que nós temos feito ao encarar os problemas à nossa volta, as tristezas à nossa volta, os lutos que estão ao nosso redor, as pessoas que estão sofrendo? Será que nós estamos restringindo a nossa compaixão, o nosso amor, a nossa empatia? E principalmente nós estamos deixando de compadecer dessas pessoas, acreditando que, não, ela tá assim porque ela quer, ou ela tá assim porque ela não busca a Deus, ou ela tá assim porque ela merece isso. Não, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus, vendo aquela mulher sofrer, ele sofreu com ela. E sofrendo com ela, ele fez o que estava a seu alcance ser feito para ajudá-la. Assim é conosco também. A partir do momento que nós dizemos que nós queremos seguir a Cristo, as mazelas humanas não podem ser mais ignoradas por nós. É claro que nós não vamos dar conta de todo o mundo, de abraçar o mundo, de resolver todos os problemas da humanidade. É claro, não tem como. Nós, sozinhos, não. Mas nós, como um corpo de Cristo, é diferente. Por isso, cada parte é importante. Porque eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas no lugar onde eu estou, eu faço como Jesus fez. E assim como está escrito, olha, se você está vendo alguém sofrer, chore com os que choram. Se alegre com os que se alegram. Sinta a dor do outro. E mesmo que talvez você não possa transformar aquela situação, não a ignore. Não finja que você não está vendo. Sinta, compadeça daquela outra pessoa, porque lembre-se que nós também precisamos dessa compaixão de Jesus. Então lembre-se, guarde isso no seu coração e pratique. Nós não podemos ficar inertes ao mal que está ao nosso redor. Nós, como corpo de Cristo, devemos agir como Cristo. Chore com os que choram, sorriam com os que estão sorrindo. Não restrinja a sua mão a ajudar alguém preocupado com quem ele é ou com quem ele não é. Tanto que Jesus disse bem claro, até se o seu inimigo precisar de você, você deve ajudá-lo. Quanto mais as pessoas que você nem sabe se é inimigo ou não. Que nós possamos então aprender de Jesus essa valiosa lição. Que nada restrinja o nosso amor, nem religião, nem preceitos, nem leis, nem regras, nada. Mas que nós possamos estar firmes nesse propósito de agir como Jesus agiu,
vivendo, pregando, falando, vivendo em todas as circunstâncias o amor. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida e que você possa viver como ele viveu, amando e agindo como ele também agiu. Amém? Que Jesus te abençoe.